Muito bem, então vamos começar, nossa primeira lição desse tema tão legal, tão divertido e tão importante para as crianças e para todo mundo, é claro, porque nós vamos falar sobre salvação. Sim, o tema, o foco, o objetivo desse tema é pregar o evangelho para as crianças numa linguagem que elas realmente amem, que elas realmente entendam, que elas realmente compreendam. E a gente decidiu fazer, então, nessa linguagem de super-heróis, O tema, o título desse tema é O Verdadeiro Super-Herói. Então, através de uma história em quadrinhos, nessa linguagem de quadrinhos, história em quadrinhos, super-heróis, nós vamos então falar do amor de Jesus para as crianças. Então, eu não sei se você já imprimiu, você ainda vai imprimir, você vai entender que as histórias que nós vamos contar, a parte da contação da história, ela é toda baseada em uma história em quadrinhos, que a gente chama que é a grande história, Então, nós começamos a nossa lição e a nossa história lá na criação, lá no Éden, O texto base, que a gente vai tratar nessa lição é Gênesis 3, que é o momento da queda, mas essa lição ela se inicia na criação. Então você pode ler todo o Gênesis e estudar tudo a partir do primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis, para você entender e falar um pouco acerca da criação. É realmente levar a criança a entender por que ela foi criada, por que Deus nos criou, qual era o plano de Deus com a criação, a partir do momento que cria o homem, para um relacionamento com ele. Então, falar para as crianças a beleza de Deus, Deus colocou o homem, colocou a mulher lá no jardim, criou todas as coisas, criou o mundo, colocou tudo no seu devido lugar e nos criou. Criou o homem, criou a mulher para um relacionamento com ele. E também ele deu ordens, para o homem, ele deu ordens para Adão, ele deu ordens para a mulher, ele deu ordens para Eva. E que ordem era essa? Olha, ele disse assim: Adão, Eva, de todas as frutas, de todos os frutos que tem nesse jardim você pode comer. Apenas um, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore você não comerá o fruto. E o que foi que Adão e Eva fizeram? Pois é, você conhece a história. Eles desobedeceram a Deus. Eles pecaram. Então, a partir do momento da queda, o pecado entra no mundo. E o que o pecado faz no nosso relacionamento com Deus? Qual que é o problema do pecado? É que o pecado, ele nos separa de Deus. Nós vamos ver, que a partir do momento que eles são enganados pela serpente, eles comem do fruto, Deus descobre, esse pecado de Adão e Eva. O que Deus faz? Deus expulsa o homem e a mulher do paraíso e coloca ali anjos e espadas flamejantes, bloqueando a entrada de Adão e Eva novamente ao jardim. Por quê? Porque Deus, isso tudo era questão de amor de Deus. Porque Deus não queria que o homem e a mulher agora vivessem eternamente no pecado. Então, se eles tivessem acesso à árvore da vida, que também estava lá no jardim, eles viveriam eternamente no pecado, no erro. E essa não é a vontade de Deus. Deus já estabelece, a partir daquele momento, uma aliança, Deus já estabelece de que, mesmo com aquela queda, Deus resolveria o problema. Então, na primeira lição, nós vamos falar desse grande vilão, que a princípio aparenta ser a serpente, e sim, é o vilão, a serpente, mas o grande vilão mesmo é o pecado. É a natureza pecaminosa que agora faz parte do homem e que, a partir de Adão, então a nossa natureza como pecador vai nos fazer entender que todos nós pecamos. Então, e esse pecado nos separa de Deus. Então, essa primeira lição é entender que nós precisamos de salvação, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de alguém que possa nos salvar, que nós estamos numa condição de que necessitamos de uma salvação. É entender que nós estamos numa posição em que nós estamos longe de Deus e nós precisamos de uma salvação. Tá bom?
Então, é trazer a consciência para as crianças dessa questão, né? Desse estado em que encontra o homem sem Deus, um estado de pecado e que precisa de uma salvação. Esse é o objetivo da lição de número 1.